Meu irmão, a graça e a paz. Queremos desejar uma excelente noite. Estamos iniciando mais uma programação do programa Casados para Sempre. Mais uma edição da nossa programação Casados para Sempre. Sejam todos bem-vindos a mais um momento do programa Casados para Sempre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que toca profundamente o coração de todos aqueles que desejam construir um casamento, uma vida segundo a vontade de Deus. Nosso tema de hoje, um tema maravilhoso, edificante, que está lá na Bíblia Sagrada, em João, no capítulo 15, no versículo 12. E o tema principal que diz assim: quando em Cristo o casal aprende o ensino do amar no casamento. Um tema profundo hoje, que vamos ensinar você e explicar para você sobre esse livro aí de João 15, 12. E que diz assim: quando em Cristo o casal aprende o ensino do amar no casamento. Boa noite a todos vocês, fiquem junto conosco, mais um programa maravilhoso nosso. Esse texto vai redigir a nossa reflexão em João 15, 12, onde Jesus declara: o meu mandamento é este, que, que vós ameis uns aos outros, assim como vós amei. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meu irmão, que maravilha esse versículo de João 15, 12. Forte, traz a renovação na amplitude do casamento. E você vai entender isso agora que nós vamos explicar para você agora. Jesus não está simplesmente falando sobre um sentimento, ele está ensinando um princípio de vida mesmo, de vida na amplitude do casamento. Porque o amar no casamento não significa apenas sentir carinho um para com o outro, quando tudo está bem. Amar é aprender a permanecer, a perdoar, a respeitar, a compreender, a servir, caminhar junto, meu irmão, principalmente quando surgem as dificuldades, das lutas, das crises, referente à amplitude da família, do casamento. E primeiro ponto de explicação nosso que diz assim, meu irmão. Primeiro ponto de explicação nosso que diz assim, é que diz assim: o amor do casal precisa ter Cristo como modelo. Meus queridos ouvintes, amados irmãos em Cristo Jesus, quando duas pessoas entram em um casamento, elas trazem consigo histórias diferentes. A mulher é diferente, o homem é diferente. Cada um foi criado de uma maneira, cada um possui uma personalidade. A mulher possui uma personalidade, o homem tem uma outra personalidade, uma experiência de vida. Cada um tem sua experiência de vida, uma forma de pensar e até uma maneira de demonstrar carinho um para com o outro. Pois isso não basta simplesmente dizer nós nos amamos. O casamento não é só isso, nós nos amamos. É necessário aprender como amar. O casamento é um desenvolvimento de como aprender a amar. Cada dia da nossa vida referente ao marido, cada dia da nossa vida referente ao marido, cada dia da nossa vida referente à esposa, temos que aprender a amar. O marido aprender a amar, a esposa aprender a amar. Jesus nos apresenta, meu irmão, aqui nesse versículo, um modelo exemplar para a nossa vida, tanto para a esposa como para o marido, para o casamento. Assim como eu vos amei. Esse é o mandamento que está lá na Bíblia. Assim como eu vos amei. Como quem vos amou? Como Jesus, que é um exemplo, modelo de amor. É Cristo, meu irmão. Cristo é o nosso maior professor sobre o amor, quando falamos em amor para todos nós seres humanos, para toda a humanidade. O amor de Cristo, ele não é egoísta. Cristo não amou pensando apenas em receber algo de nós seres humanos. Cristo amou por quê, meu irmão? Por servindo, ele serviu a nós, a cada um de nós no passado, os seres humanos do passado. Cristo amou perdoando aquelas pessoas que estavam lá bem próximo dele. Cristo amou suportando dificuldade com aquelas pessoas. A história ela de Cristo ela é um pouco difícil, um pouco perseverante, porque Cristo amou suportando grandes dificuldades por nós, seres humanos. Cristo amou entregando sua própria vida na cruz.
E quando esse amor entra no coração, meu irmão, é o amor verdadeiro que brotou e saiu do coração do Filho de Deus, de Cristo Jesus, quando ele entra na vida de um casal, de uma família, o casamento começa a experimentar uma transformação gloriosa e verdadeira. Por quê? Porque o marido começa o marido passa a perguntar para ele próprio, a esposa começa a perguntar para ela própria, como posso fazer para amar a minha esposa? E a mesma coisa, tanto o marido como a esposa, como posso fazer para amar o meu esposo, trazê-lo mais felicidade, fazer mais feliz, do mesmo jeito a esposa, meu irmão. E a esposa passa por essa grande pergunta no coração: como posso cuidar do coração do meu esposo melhor? Como posso tratar melhor? Como posso é, ter cuidado melhor dele? E brota essa sensação de amor um para com o outro. O casamento deixa de ser uma disputa para descobrir quem deixa de descobrir quem tem razão e passa a ser uma união de amor eterna, passa a descobrir como os dois podem crescer junto e passa o casamento possa se construir um casamento sólido, porque um brota amor para com o outro, amor verdadeiro e recíproco, um para com o outro. O primeiro, um do segundo ponto de explicação nossa, que diz assim: amar é uma decisão. Amar é uma decisão do marido, amar é uma decisão que tem que brotar da esposa. Existe algo muito importante que precisamos entender referente ao casamento. No casamento haverá dias de sentimentos mais fortes, haverá dias que os sentimentos também estão menos fracos, mas também haverá dias difíceis, haverá momentos de cansaço, haverá preocupações financeiras, haverá diferenças de opinião do marido para com a esposa para com o marido, haverá momentos em que um poderá dizer algo que machuque o outro, palavras duras, e justamente nesse momento que precisa lembrar do ensino da palavra de Deus, o ensino de Cristo na vida do casamento. O amor bíblico, o ensino da palavra de Deus não depende somente de emoções. Diz assim, amar também é uma decisão do marido, da esposa, e decidir continuar respeitando a esposa, o marido respeitar a sua esposa, a esposa respeitar o seu marido, e decidir também conversar em vez de brigar ou é, se destruir o casamento por palavras duras, e decidir perdoar um ao outro e não guardar mais sentimento. Começa pela uma decisão do marido, começa pela uma decisão da esposa, e decidir construir em vez de acabar ou destruir ou destruir o casamento. O verdadeiro amor não pergunta somente o que eu estou recebendo, o que eu estou oferecendo. Essa mudança de pensamento pode transformar um casamento, meu irmão. Pode transformar uma história, pode transformar uma família. O casal, outro ponto de entendimento nosso, de estudo nosso, diz assim: o casal precisa aprender a perdoar juntos. Os dois, o marido aprender a perdoar, a esposa aprender a perdoar. Outros, diz assim, outro ensinamento fundamental do amor cristão é o perdão. A Bíblia fala sobre o perdão grandemente. Nenhum casamento é formado por duas pessoas perfeitas. Somos errantes, somos pecadores. Todos nós cometemos erro a todos os minutos e a todos os instantes. Todos nós falhamos porque somos pecadores. Todos nós, em algum momento, podemos falhar de maneira inadequada, agir sem pensar ou tomar uma atitude que machuque a quem nós amamos, o nosso cônjuge. Por isso, o casamento precisa ter um espaço para o arrependimento e para o perdão sempre, cotidianamente. O perdão é a fórmula de um casamento duradouro. Perdoar não significa dizer que aquilo que aconteceu não teve importância. Perdoar significa não permitir que uma ferida se transforme em uma prisão ou uma bola de neve e se torne mais difícil e mais dificuldade e mais crise. O perdão significa perdoar e recomeçar novamente. Há casais que continuam vivendo juntos, mas emocionalmente estão separados porque carregam uma coleção de mágoas antigas, de palavras duras, de guardar palavras duras,
acontecimentos que não era para acontecer, guardam decepções no coração, e cada nova discussão traz os erros do passado e brota o que? A tristeza no casamento. Mas Cristo nos ensina um caminho diferente, meu irmão. É aqui que entra o ensino do Evangelho, o ensino da palavra de Deus na amplitude do casamento. Mas Cristo nos ensina o ensino, ele ensina um novo caminho diferente. Quando existe arrependimento verdadeiro, precisamos aprender a liberar perdão. E esse liberar perdão, meu irmão, só aprendemos quando exercitamos a palavra de Deus e quando estamos caminhando na palavra de Deus. A palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela traz esse benefício de perdoar a pessoa, o nosso cônjuge, constantemente. É espontâneo e verdadeiro e naturalmente a liberação do perdão na vida do casal. O casal cristão precisa aprender a dizer, e é esse ensino que traz essa consciência de um dizer para o outro: eu errei, me perdoa, eu perdoo você. O casal cristão, ele tem essa facilidade porque ele está no exercício e no ensino da palavra constante. Os benefícios da palavra traz esses benefícios para o casal. E outro ponto de ensinamento que diz amar e respeitar. O amor também se manifesta através do respeito. Não existe um verdadeiro amor quando existe humilhação. Não existe verdadeiro amor quando existe um tentar destruir o outro ou destruir a autoestima do outro. Não existe um verdadeiro amor quando o casamento se transforma em um campo de acusação, um acusando o outro dentro do lar. O marido precisa entender, a esposa precisa entender e respeitar o seu cônjuge, o marido respeitar a esposa respeitar o seu marido. E tem que fluir. Quando o ensino da palavra de Deus brota no casamento, aí, meu irmão, surge espontaneamente. Um começa a respeitar o outro, a esposa entende que tem que respeitar o seu marido, e respeitar significa reconhecer, e esse reconhecimento só vem quando o ensino da palavra de Deus entra no coração do casal, na vida do casal. E aí vem o valor, meu irmão, o valor que cada um carrega em seu íntimo do seu coração, de amar um ao outro, mesmo quando houver discordância, mesmo quando houver dificuldade, problema, mesmo quando houver discussões. Mas o casal que caminha junto na trajetória de fé, que coloca o ensinar da palavra de Deus, coloca o ensinamento para transformar o casal, aí, meu irmão, vem a felicidade, os problemas, as crises, as dificuldades, elas são superadas por causa do aprender da palavra de Cristo na vida, na sua vida. Outro ponto que diz assim: o amor aprende a servir. Jesus nos ensinou que o amor verdadeiro está ligado ao serviço mesmo. Olha aí, no casamento existe é extremamente importante o serviço na amplitude da palavra de Deus, no aprender a palavra de Deus. Às vezes, uma pequena atitude de serviço pode continuar um grande amor e renovar um grande laço que estava destruído. Diz assim: prepara algo para o seu cônjuge. Aqui já entra o lado efetivo da mulher, o lado efetivo do esposo, em cada um cuidar de si, preparar algo para o seu cônjuge, ajudar dentro de casa, escutar quando o outro precisa conversar, a mulher precisa conversar com o o esposo precisa conversar com sua esposa, acompanhar em um momento difícil, dar atenção um para com o outro, tirar momentos de orar junto, demonstrar carinho um para com o outro. São atitudes simples, mas são atitudes que fortalecem e traz um casamento e uma aliança duradoura no casamento. O amor não vive apenas de grandes declarações. O amor também está nas pequenas atitudes realizadas do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, e dizer como foi seu dia, a mulher dizer para com o marido dizer para com a esposa, você está bem, a mulher dizer para o esposo dizer para seu esposo, o esposo dizer para sua esposa, posso te ajudar, vamos orar junto,
a mulher chamar o marido para orar junto, o marido chamar a esposa para orar junto, e ser uma recíproca verdadeira, um abraçar o outro. A luta do dia a dia ela é tão grande, mas um abraço no final do dia, a mulher dá um abraço no seu esposo, o esposo dá um abraço no seu marido. E o ponto 6 nosso de entendimento diz assim, no nosso estudo, diz, Cristo precisa estar no centro do casamento. Meus queridos, existe uma verdade que precisa guardar. Um casamento forte não é construído apenas pela força do sentimento humano, dos nossos sentimentos humanos. Ele precisa de uma base espiritual. Quando Cristo Jesus está no centro do casamento, o casal aprende a buscar orientações da palavra de Deus, aprende a orar junto, aprende a pedir a Deus para lhe dar sabedoria, aprende a reconhecer os seus próprios erros, naturalmente e espontaneamente quando estamos na palavra de Deus. Tudo isso acontece espontaneamente. Um casal deixa o orgulho para lá facilmente. Isso quando estamos no ensinamento da palavra de Deus, quando aprendemos isso, meu irmão, um casal que ora junto, não significa dizer que nunca mais teremos problemas, teremos dificuldades, lutas, crises, mas significa que existe um lugar para onde ambos possam se voltar quando os problemas aparecerem, que é para onde? Para os braços, para o ensinamento de Cristo Jesus, meu irmão. E a presença de Deus ela é muito importante, meu irmão, para as nossas lutas e as dificuldades que encontramos no nosso casamento e no nosso dia a dia. Quando o marido e a esposa colocam Cristo no casamento, aí sim as coisas começam a clarear e deixam as lutas apenas um contra o outro. O marido deixa de lutar contra a esposa deixa de lutar contra o marido e passam a lutar os dois unidos junto pela preservação do seu casamento e da sua família. Meu irmão, nós estamos chegando quase ao fim da nossa edição e o último ponto que diz assim, o amor precisa ser ensinado dentro da nossa casa. Existe ainda uma grande responsabilidade dos filhos, às vezes os filhos nos observam e quando estamos em Cristo Jesus, o ensinamento do amor de Cristo Jesus faz os nossos filhos aprender que nós estamos servindo verdadeiramente e se alimentando do perdão e se alimentando da oração, tratando o nosso cônjuge cada vez melhor e criando um casamento fortalecedor, um casamento duradouro e ensinando para eles também, como filho, a agir da mesma maneira. E, meu irmão, estamos concluindo o nosso podcast de hoje. Que Deus abençoe o seu casamento, que Jesus abençoe a sua família e que traga uma reflexão profunda no seu coração quanto ao ensinamento do amor de Cristo no seu casamento, meu irmão. O casamento, quando está pautado no amor, no ensino de Cristo Jesus no casamento, meu irmão, as crises, as lutas, as dificuldades, e elas se tornam pequenininhas, meu irmão, porque o amor de Jesus Cristo, o ensino de Jesus Cristo em nossa vida, transforma todas as lutas em perseverança e, consequentemente, a vitória para a nossa vida. Meu irmão, graça e paz. Concluímos a nossa edição de hoje e até uma outra oportunidade. Que palavra maravilhosa, que palavra fortalecedora na amplitude da sua vida, da sua família e do seu coração e da sua fé e do seu casamento. Graça e paz, meu irmão.